Irmãos, boa noite. Boa noite. É uma grande alegria estar com cada um de vocês nessa noite, para juntos nós partilharmos da palavra do nosso Deus, bem como falarmos de um tema com tanta relevância para os nossos dias, como as cartas de Paulo aos Romanos e a carta que o apóstolo Paulo, ou as cartas que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Eu quero agradecer ao Hostílio pelo convite. Aqui é Júlio. Júnior, pelo convite, ao reverendo Carlos e ao reverendo Rubens, que prontamente aceitaram da parte do nosso irmão. Quero convidar você que abra a sua Bíblia. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. E nós veremos apenas o primeiro verso. A partir desse verso é que nós teremos condições de falar a respeito do tema, sobre a relevância atual e atualidade dessas cartas de Paulo. Então, uma espécie de resumo daquilo que nós temos a apresentar nessa noite. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, apenas o versículo 1. Minha versão bíblica é a Almeida atualizada. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém. Quando nós falamos da área teológica e lidamos com todo o corpo do conhecimento teológico, existem áreas que são de muita relevância que nós precisamos conhecer a fim de interpretarmos o texto bíblico e principalmente aplicar esse texto às nossas vidas, à nossa igreja e a todo o contexto do próprio cristianismo. E quando falamos sobre isso, há uma área importantíssima que nós denominamos teologia bíblica. A teologia bíblica é relativamente recente e ela apresenta então uma série de ideias tentando construir ou reconstruir e pesquisar quais seriam as posições teológicas, quais seriam os conceitos expostos por determinados autores. Então, por exemplo, há uma pesquisa sobre a teologia de João. Quais são as características desse autor? Qual a forma que esse autor expõe a verdade bíblica? Quais são os usos de palavra que João possui? Mas algo que é rico dentro da teologia bíblica é como ela consegue observar toda a Escritura e tenta analisá-la ao longo de toda a sua revelação, bem como a sua aplicabilidade. Daí, conceitos surgem. Esses conceitos são muito importantes quando nós lidamos com o texto bíblico. Uma revelação que é histórica, uma revelação que é progressiva, uma revelação que é orgânica e também uma revelação que é adaptável. Cada uma dessas áreas da teologia bíblica, nós precisamos lidar com uma revelação, e no caso a revelação bíblica, que surge dentro de um contexto histórico. A Bíblia fala sobre história, a Bíblia constrói ideias dentro da própria história, a Bíblia está cheia de cultura, cheia de cidades, cheia de tempos, de locais e ambientes próprios, e você pode caminhar com o texto bíblico, olhando também os manuais de história que plenamente entrarão em harmonia. É uma revelação progressiva, porque Deus não revela tudo de uma vez. E nós sabemos quantas coisas ainda ficam um tanto quanto ocultas no Antigo Testamento. A própria revelação de Cristo, embora ela aconteça desde Gênesis 3, versículo 15, quando fala sobre o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, é uma revelação que não é tão direta. Você tem que caminhar com o livro, você tem que conhecer o livro, você vê as manifestações de Deus, bem como a revelação de Deus ao longo dessa progressividade da revelação. Mas não apenas isso,
A revelação bíblica ainda é orgânica. O que é orgânica? Significa que todo o conteúdo já está revelado. É como aquela semente que já tem todas as propriedades da grande árvore que se surgirá, mas ainda é uma semente. E aí os autores falam, especialmente Gerhard dos Vos, que essa semente é como Gênesis 3,15 se apresenta. Todo o conteúdo de salvação, todo o conteúdo de revelação, tudo aquilo que Deus já tem a apresentar da redenção do seu povo, já está ali, mas cresce, mas amadurece, mas demonstra-se com maior clareza ao longo dessa revelação. Mas, além disso, há o aspecto que nos será mais claro nessa noite, se Deus nos permitir, nessa exposição, que é como a Escritura Sagrada é adaptável. E nós cremos nisso. Nós cremos que ela é plenamente adaptável em todos os períodos, em épocas, em cada momento da história que é construída. Você pode voltar para a Idade Média. A Idade Média que começa lá em 476 e acaba em 1453. E ali você verá a mesma Escritura que fala, que se aplica, que transforma vidas, que transforma realidades, e mesmo com dificuldades que aparecem pela própria interpretação e no mergulhar da Idade Média, o próprio fato da Escritura ficar restrita a poucas pessoas, ela continuava a transformar. Até mesmo quando, ao abrir dos olhos no período da Reforma, especialmente a partir de 1517, com o início do que nós chamamos de Reforma Protestante, em que a Escritura é resgatada, e ela passa a ser ensinada, ela passa a apresentar conceitos, e ela transforma não apenas a vida de pessoas, como a vida de regiões inteiras. Apenas se nós observarmos aquele ambiente que nós compreendemos como Europa setentrional, ou o norte da Europa do período da Reforma, como houve transformações. E você pode fazer uma comparação muito simples. Compare os países, os grandes países, Inglaterra, Holanda, Suíça, são todos países que foram influenciados pela Reforma Protestante. Mas não é apenas a Reforma, porque a Reforma tem um centro, e esse centro é a Palavra de Deus, a Escritura Sagrada. E além disso, ela continua sendo adaptável hoje. Você toma manuais, livros, até mesmo livros de história, e você observará que os livros deixam de ser atualizados. Nós ainda temos livros de história, por exemplo, que quando falam da Guerra do Paraguai, a guerra que o Brasil entrou contra o Paraguai no século XIX, fala-se que o que aconteceu foi que a Inglaterra influenciou o Brasil, já que o Paraguai crescia de um modo muito forte, e aí o Brasil então, por causa da influência da Inglaterra, teve que atacar o Paraguai e dizimou praticamente 60% da população masculina do Paraguai. Nós ouvimos isso. Agora, as pesquisas já mostram que esse é um conhecimento desatualizado, isso não serve mais para nada. É uma invenção que foi aplicada aos nossos manuais de história que não correspondem à realidade. Mas quando nós lidamos com o livro que nós temos em mãos, a Bíblia, é um livro que sempre está atual. É um livro que sempre fala a respeito de pontos extremamente relevantes. Desde quando ele trata sobre o ser humano, até tratar da própria salvação, da transformação que Deus faz na vida do indivíduo e como essa Escritura continua transformando vidas até hoje. Do ponto de vista lógico, era tempo das pessoas, em sua maioria, falarem: não, é um livro muito antigo. O livro que tem mais de 3.000 anos não tem mais, porque nós abraçarmos essa literatura, mas continua salvando, mas continua restaurando vidas, continua restaurando famílias, continua trazendo perdão e continua fazendo com que o homem tenha o encontro com Deus. Pois bem, então nós estamos diante de dois livros. Dos 66 livros que a Escritura Sagrada possui, nós estamos diante de dois, e esses dois livros possuem um autor, que é um autor extraordinário. Eu acompanhei o encarte que ontem vocês
trabalhar um pouco da história desse autor, que é o apóstolo Paulo. E vocês conseguiram perceber como é um homem que não é apenas extraordinário pelos seus escritos. A história dele fala muito. E a história do apóstolo Paulo nos há de mostrar um homem que, para nós analisarmos, e eu imagino aqui a dificuldade do palestrante, porque para você dissertar sobre o apóstolo Paulo leva dias. Você pode trabalhar o apóstolo sob diversos ângulos. Você pode trabalhar o apóstolo Paulo como um homem conhecedor da literatura, da cultura e da religião judaicas. Ele conhece. Você pode lidar com o apóstolo Paulo como um grande homem que lidava com a filosofia, lidava com os conceitos da sua época, bem como com a religião própria dos gregos. Você consegue. Você pode lidar com Paulo como o grande missionário da igreja, e essa é uma das belíssimas abordagens quando se trata da história do apóstolo Paulo, um homem que não mediu fronteiras, um homem que passou frio, um homem que passou fome, um homem que foi preso, chicoteado muitas vezes, mas isso não era nenhum empecilho para que ele pregasse o evangelho. E é extraordinário vê-lo em prisões. O homem estava preso, e ali mesmo ele aproveitava a situação para falar do amor de Cristo, para louvar a Deus com cânticos espirituais, e nós nos questionamos a pequenez da nossa fé diante de um gigante como é o apóstolo Paulo e tantos outros homens que nós denominamos heróis da fé. Então é possível achá-lo e vê-lo como um grande missionário da igreja. É possível observar Paulo como teólogo da igreja. Nós, protestantes, devemos muito à teologia de Paulo. Nós extraímos muito da teologia deste homem. Nós discutiremos aqui, dentro dessas duas cartas, um pouco da teologia paulina. Então nós desfrutamos dessa teologia o tempo todo. Conceitos muito profundos, ideias que são inegociáveis, princípios que nos fazem lidar com a filosofia cristã, com a apologética cristã, com a vida cristã, e tudo isso você observa dentro da mente desta personagem brilhante que é o apóstolo Paulo, que sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, porque nós cremos que a palavra de Deus é inspirada, é inerrante, é infalível, e as cartas de Paulo assim o são. Esse homem construiu um verdadeiro monumento, e nós cristãos posteriores desfrutamos dos escritos do apóstolo Paulo. Mas há uma palavra que resume isso. Há uma palavra que faz com que nós entendamos não só essa personagem histórica e a sua história também, como também entender o conteúdo das suas cartas e a sua preocupação. O apóstolo Paulo era simplesmente um pastor. É assim que nós podemos definir essa personagem tão significativa para a história da igreja. O modo como ele fala, a abordagem que ele desenvolve, o seu argumento, as suas preocupações e as suas próprias inquietações que levam a que ele escreva determinadas cartas, são preocupações pastorais, são preocupações de um homem que sabe qual é o contexto das suas igrejas, sabe quais são as situações das suas igrejas, sabe inclusive por palavras de outros, por cartas de outros, quais são as dificuldades que a igreja pode enfrentar. E se nós notarmos bem, não há diferença entre as igrejas naquele contexto e a igreja do século 21. Parem para ler, eu creio que você já fez isso. Se não fez, deverá fazer. O que ler, que é ler a carta ou as cartas do apóstolo Paulo. E ali você não verá apenas um tratado teológico, não verá apenas argumentações teológicas, mas você também terá que se deparar com uma igreja muito parecida com a igreja de hoje, com os mesmos problemas, com as mesmas limitações, por vezes com a mesma teimosia e fundamentalmente com as mesmas necessidades, sendo uma central, que é de ouvir a palavra de Deus e que é de ser por vezes corrigida por Deus, exortada por Deus, consolada por Deus, fortalecida para enfrentar o mundo e para continuar pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, vejam, este é um homem extremamente atual. Falar sobre Paulo não é apenas lidar com as suas cartas, e no caso
destas aqui, escritas no ano 55, 56 e 57, mas é falar com o homem que se comunica com o século 21, se comunica com o ano de 2019, e muitos anos se passarão, e ainda o mesmo personagem falará a muitas gerações, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, lidamos com esse homem extraordinário que fala a duas igrejas. Na ordem das nossas Bíblias, há uma inversão. A primeira carta, as primeiras cartas que são escritas, são as cartas dirigidas aos coríntios. Pois bem, mas o que é Corinto? Corinto é uma região muito próspera na província romana da Acaia. No ano 146 a.C., por conta da sua rebeldia, a cidade de Corinto tinha sido destruída pelos romanos. 100 anos depois, o grande general romano, que tornou-se ditador até mesmo em Roma, Júlio César, foi o homem que ordenou a reconstrução da cidade. E essa cidade passa a ser o principal porto de toda a antiguidade, porque consegue reunir tanto as regiões do Ocidente quanto do Oriente. É um lugar de transportes, é um lugar de negócios, é um lugar de cultura, e ali dentro de Corinto não só se formulam diversas culturas, como também uma é central, e ela haverá de reger não só o pensamento, mas também a moralidade daquelas pessoas que por ali passavam, bem como dos cidadãos que compunham aquela cidade. E a grande força cultural é a força helênica ou grega. Corinto era a cidade grega por excelência. Corinto não era só um porto, ou não tinha apenas portos majestáticos, mas como também era o local onde se produzia cultura, onde se produzia filosofia, onde se produzia o pensamento e onde se poderia respirar em cada rua a cultura grega, tanto para pontos positivos, quanto também para os negativos. E chega ali o apóstolo Paulo, prega o evangelho, batiza Sóstenes, e dentro da sinagoga começa o exercício para a transformação de toda aquela região, e muitas pessoas são levadas ao evangelho, não só pelo testemunho do apóstolo Paulo, mas daqueles que lhe cercavam, dos seus primeiros discípulos, dos primeiros judeus. E é uma igreja que, do ponto de vista da própria história narrada em Atos, começa a partir de uma sinagoga. Mesmo sendo o ambiente grego, e a helenização haverá de influenciar muito a conduta e o pensamento daquela igreja, ainda assim a igreja começa numa sinagoga, cresce e amadurece, e é uma igreja que os autores mesmo tratam como uma grande igreja, talvez uma das maiores igrejas que foram orientadas pelo apóstolo Paulo em suas cartas. Pois bem, por outro lado, nós lidamos com os romanos. Falar sobre os romanos é falar sobre progresso, falar sobre conquista, e nós sempre temos como ponto de referência o próprio Império Romano, com a sua sede em Roma, que foi um império gigantesco, que governou o mundo, que influenciou todo mundo, e até hoje nós temos influência do Império Romano. Nós falamos o português. O português é uma das vertentes do latim, que é a língua falada pelos romanos. Hábitos que nós temos. Fala-se que até mesmo o modo de nós tratarmos cachorro. Os irmãos têm cachorro em casa? Alguém tem cachorro em casa? Se você tem cachorro, o modo como você trata o seu cachorro é um modo romano de se tratar, porque no Oriente não era assim. Tanto que se você ler os textos bíblicos, você perceberá que o cão era visto como um animal desprezível. Não era aquele cachorrinho, né, que as pessoas têm em casa, tratam e chega até ao absurdo, né, de olha, meu filhinho. Tem muita gente que faz isso. É meu filhinho, o cachorro, tal, e tem todo tipo de mimo, e toma banho o tempo todo, escova os dentes, e tem todo um trabalho com o cachorro. Às vezes gastam fortunas com cachorros, mas esse é um hábito romano, esse cuidado. Não é uma prática nem dos egípcios, e muito menos dos hebreus, que desprezam os cães, e isso você pode constatar
dentro do texto bíblico. Então vejam, quando nós tratamos de Roma, falamos da cidade que é capital de um grande império, de um império que tinha um poder através das suas legiões. As legiões romanas dominavam o mundo. E nós sabemos que elas eram rápidas para serem treinadas, nós sabemos que essas legiões eram muito fortes e as suas táticas de batalha, que autores dirão, que parecia um peixe muito valente e com dentes muito afiados, tomando as guarnições dos inimigos, conquistaram o mundo. E desde o Ocidente até o Oriente havia a influência do Império Romano, a tal ponto que o Mediterrâneo fora chamado por aquele império de Nosso Mar. É o nosso mar, é onde há influência, poder, comércio absoluto do Império Romano. Pois bem, mas ali está uma igreja, e uma igreja que nós ouviremos sempre, que fora iniciada por Pedro, e há quem diga que foi iniciada até mesmo pelo apóstolo Paulo. Porém, à medida que nós lidamos com os documentos históricos, especialmente Ambrosiastro, que é o autor pai da igreja, ele, o autor muito antigo do período dos pais da igreja, ele diz o seguinte, que não foi nem Pedro, nem Paulo que iniciaram a igreja em Roma, e propõe uma outra argumentação histórica que parece ter melhor fundamento. Ele diz que a igreja é fundada quando daquele grande evento no dia de Pentecostes. Então você volta lá para o livro de Atos, logo no comecinho do livro de Atos, e ali você verá em Atos 2 que a igreja se reunia, uma igreja pequena, uma igreja ainda tímida, uma igreja que não tinha autorização do seu Senhor para sair dos limites de Jerusalém, porque Cristo orientara que a igreja deveria permanecer em Jerusalém até que do alto viesse o Espírito Santo. A igreja fica. Meus irmãos, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja e há transformação, essas pessoas passam a ser tabernáculos do Espírito, passa-se a pregar. E o grande pregador naquele evento do dia de Pentecostes foi Pedro. E Pedro prega, anuncia o Evangelho, fala a pessoas que vieram de muitas regiões do mundo. E você pode voltar ao texto e lembrar que eles vêm desde regiões como Mesopotâmia, até mesmo de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, os próprios romanos, porque eram judeus que vinham para a região da Judéia, ou vinham para Jerusalém, para prestar culto a Deus. Eles tiveram aquela experiência extraordinária de conversão e de preenchimento do Espírito Santo. Mas aquelas pessoas não ficavam em Jerusalém. E vocês sabem que elas, após a celebração do Pentecostes, e elas já estavam provavelmente desde a Páscoa ali, cada uma voltava para a sua região. Mas quando voltaram para as suas regiões, não voltaram como tinham chegado em Jerusalém. Eram outras pessoas, tinham sido transformadas, tinham sido restauradas pelo Espírito Santo, tinham sido regeneradas pelo poder do mesmo Espírito e capacitadas por este Espírito. E esse autor diz que é muito provável que estes que voltaram, inclusive para a cidade de Roma, iniciaram então uma igreja e organizaram esta igreja. Bem, são essas as duas regiões, basicamente, a que Paulo escreve. São duas regiões distintas. Você pode perceber que há diferenças entre elas na sua própria constituição, no seu modo de agir, no seu modo de pensar. Há diferenças, até mesmo no modo de culto. Roma era uma cidade mais aberta ao culto, ela será mais restrita, especialmente para os cristãos, a partir do ano 64 depois de Cristo, com o incêndio de Roma. Mas até então, era uma cidade que tinha o culto grego tradicional, porém estava aberta a outras religiões. Havia um sincretismo religioso gigantesco na cidade de Roma. Enquanto isso, lá em Corinto, prevalecia a religião tradicional grega e o seu pensamento. Mas parem para observar. Essas duas regiões alcançadas pelas epístolas paulinas. Por um lado, o centro de pensamento. É o centro de um pensamento. É o centro da filosofia. É um centro de cultura, como era Corinto. E por outro, Roma
que era o centro do poder da Europa, do Oriente, do Norte da África. Não é, meus irmãos, à toa que o Evangelho chega a essas duas regiões. E vejam, quando você caminha com os apóstolos, perceberá que atinge-se primeiramente regiões de impacto, cidades grandes, cidades que têm capacidade de pregar o Evangelho e de anunciar o Evangelho a outras regiões. Vale a pena, eu creio que haverá um dia para falar sobre Efésios, sobre a região de Efésios, de Éfeso, e da carta que Paulo dirigiu àquela igreja. Vocês olharem na história, a cidade de Éfeso era a maior da Ásia Menor, e a cidade de Éfeso é responsável, provavelmente, por pregar e iniciar igrejas nas demais cidades, importantes cidades, ali da Ásia Menor, que hoje compreende a Turquia em grande parte. Então vejam, há uma estratégia aí, não só em pregar, iniciar igrejas nessas regiões, como também manter e principalmente orientar essas igrejas. Quando você olha bem a orientação de Paulo e vê o modo e a argumentação deste apóstolo em sequência lógica, teológica, argumentativa e principalmente prática, você verá como aquelas pessoas precisavam ouvir isso. Assim como a nossa geração 2019 ainda precisa consolidar tanto o ponto doutrinário quanto o ponto prático e moral que estão atribuídos ao apóstolo Paulo, que por inspiração divina recomendou, orientou e exortou a igreja do Senhor Jesus Cristo em Roma e também na região de Corinto. Olhando para os nossos dias, são duas áreas muito deficientes, e nós podemos, em nossa abordagem assim será, primeiro trabalhar os pontos ou alguns pontos doutrinários do apóstolo Paulo, para depois falarmos dos seus pontos práticos, da sua argumentação prática para a igreja. Mas nenhum nem outro lado nós temos uma posição adequada dentro das nossas igrejas e dentro do evangelicalismo brasileiro do século XXI. O que é a igreja evangélica do século XXI? O que é o protestantismo no século XXI? Você pode ir para os Estados Unidos, você pode caminhar em algumas regiões daquela nação, pode passar para a Europa. Ali você verá grande pobreza do ponto de vista teológico. A teologia se mergulhou no que é chamado de liberalismo teológico, que passa a surgir já no fim do século XVIII e se constitui numa das maiores aberrações que existem dentro do pensamento teológico. Tanto que o grande teólogo Graham Machen haverá de escrever um livro cujo título é Cristianismo e Liberalismo. Ele argumenta da seguinte forma: o liberalismo usa as mesmas nomenclaturas que o cristianismo, só que não é a mesma coisa. É uma outra religião, é uma religião absolutamente estranha e uma teologia absolutamente estranha. Tanto que hoje na Europa as igrejas são museus, as igrejas são supermercado, a igreja torna-se em bar, a igreja é qualquer coisa menos igreja, e isso por conta de um problema teológico que desemboca num problema prático. E aí nós chegamos no nosso país, chegamos no Brasil. E meus irmãos, mesmo ainda não sendo tão atacados pelo liberalismo teológico, quantos problemas, quantas deficiências teológicas nós temos, quantas deficiências doutrinárias nós temos. Meus irmãos, os crentes muitas vezes não conhecem a Bíblia, nunca leram as cartas de Paulo, e nós podemos questioná-los a respeito de doutrinas centrais da fé cristã, e as pessoas não sabem. Quando nós falamos sobre doutrinas altas, como a doutrina da Santíssima Trindade, as pessoas não sabem argumentar. E chega-se, por exemplo, com uma ideia que era própria do monarquianismo modalista dos séculos primários da igreja, falando que há um Deus que se revela como com máscara em três personalidades distintas, né? Ou com três aparições distintas. As pessoas entendem, olha, é isso mesmo. É um Deus, só que ele aparece de três formas.
Isso é monarquianismo modalista que foi combatido pela igreja logo nos primeiros séculos, e as pessoas abraçam. Quando fala-se, por exemplo, argumente sobre a dupla natureza de Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, as pessoas não entendem, não querem saber, não têm nenhum interesse, não sabem discutir sobre temas de tanta relevância. E é um agravante quando nós falamos que o cristianismo, e apenas o cristianismo, é capaz de levar o homem ao descortinar da sua mente, do seu coração, para Deus, mostrando-lhe o pecado e mostrando a salvação em Cristo. As pessoas têm, por conta dessa hipermodernidade em que nós vivemos, o seguinte pensamento: não, todos os caminhos levam a Deus. É apenas um Deus, mas existem várias vias para Ele. E você pode discutir com pessoas de outras religiões e elas provavelmente entrarão nesse argumento com você. E nós, homens e mulheres do século 21, 2019, podemos ter a tendência de falar: realmente, o nosso mundo moderno, ou o mundo pós-moderno, hipermoderno, como alguns autores chegam a falar, ou como Bauman chega a dizer que é a sociedade líquida, não comporta mais a ideia de único Deus, não comporta mais a ideia de único caminho de salvação, não comporta mais a ideia de que não existe outro caminho, verdade e vida, senão o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, como nós vemos pobreza teológica no contexto evangélico. Eu parabenizo a igreja, os pastores da igreja, por um evento tão precioso como esse. Porque uma semana teológica, o resgate de doutrinas, o resgate do conhecimento bíblico é importantíssimo. Nós precisamos promover eventos assim, nós precisamos discutir temas como esse, nós precisamos resgatar aquilo que já existe e é exposto nas Escrituras, mas que é esquecido pelas pessoas. E como é importante ver um trabalho como esse, bem como a manutenção constante da escola dominical, do culto em que há exposição bíblica, a exposição da palavra de Deus. Por isso, diante de um autor como esse, que é o apóstolo Paulo, nós não podemos ignorar, nós não podemos simplesmente falar que é mais um autor, ou que é parecido com os autores da antiguidade. Muito pelo contrário, é um homem que nos apresenta doutrinas muito sólidas, doutrinas muito sinceras, e doutrinas que o mundo hoje não quer ouvir. Não quer ouvir. Porque entrará em choque. E imediatamente será confrontado pela verdade bíblica. Um dos pontos muito sérios que iniciam essa carta diz respeito àquela doutrina que nós conhecemos, que nós apreciamos, mas que nós nem sempre queremos ouvir. Que homem, que mulher, no século 21, gostaria de ouvir que é mal? Qual homem e qual mulher gostaria de saber que está em pecado, que anda em desacordo com a vontade de Deus, que está distante da vontade de Deus e que é incapaz de se aproximar de Deus? Ninguém gosta de ouvir isso. Por isso que há uma grande dificuldade das igrejas, em todas as denominações sérias como as nossas, de pregar o Evangelho e de falar para o homem: olha, você tem pecado, você precisa entrar em conserto com Deus, e é isso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, mas você é pecador. Ninguém quer ouvir isso. E quando alguém fala a respeito desse tema, é muito provável que alguém chegue após o culto e fale: pastor, olha, não prega mais sobre isso não, não fala mais sobre isso não, você vai afastar as pessoas sairão da igreja, porque essa mensagem não é uma mensagem tão popular assim. E nós nos confrontamos com os capítulos em Romanos, logo nos primeiros capítulos. Havia, como de costume, dois grupos principais na igreja. Um grupo composto por gentios e outro grupo composto por judeus. Eram fortes, eram grandes, eram grupos que pregavam o Evangelho, que anunciavam a salvação, porém grupos que precisavam ouvir aquilo que eles não queriam ouvir. E nessa carta, que é chamada de carta tratado, que é a carta aos Romanos,
apóstolo Paulo já inicia com palavras muito sérias a respeito da deficiência humana e de como o ser humano é limitado. Ele começa olhando para um exemplo claro, evidente de pecado, que é o grupo dos gentios. O que será evidente não só na prática gentílica do paganismo, como até mesmo na igreja em Corinto, como nós falaremos mais para frente. Porém, essas pessoas precisavam entender o seguinte: Paulo faz um resgate filosófico, histórico e teológico para apresentar isso. Ele diz: olhe para a história dos gentios. Olhe o que o pecado fez com a história dos gentios. São pessoas que abominam a presença de Deus. São pessoas que lutam contra a vontade de Deus. São pessoas que desde a sua constituição física opõem-se ao Senhor. E Paulo fala com uma argumentação muito precisa até onde o ser humano é capaz de chegar. Nós muitas vezes não paramos para pensar os limites da maldade humana. Nós não paramos para pensar até onde há aspectos da bestialidade humana. E como seres racionais podem se tornar piores do que os mais vis animais por conta de um elemento simples, uma palavra esquecida, uma palavra rejeitada muitas vezes, que é a palavra pecado. O pecado destrói, o pecado mata, o pecado ofende a Deus, o pecado é inimizade contra Deus, e o pecado faz com que até mesmo a dignidade humana seja destruída. E do ponto de vista prático, além desse que nós falamos aqui do apóstolo Paulo, você pode ligar a sua televisão. E na sua televisão você verá quantos casos de homicídios acontecem. E casos assustadores. Morte de crianças. Marido que se levanta contra a esposa. A esposa que se levanta contra o marido. Ora, qual que é a razão disso? Onde que está a resposta para isso? Alguns tentarão argumentar dizendo o seguinte: não, é a formação do indivíduo. Ele teve uma formação muito difícil, ele teve uma formação complicada, os pais lhe abandonaram, havia discussão lá. Tudo bem, isso de alguma forma pode influenciar, mas o que desperta toda a raiz de pecado ou de ação maligna é o pecado. E o pecado que está em todos os homens, porque nós herdamos este pecado. O apóstolo Paulo, falando sobre ele, haverá de dizer como o homem perde a sua racionalidade, como o homem perde até mesmo aquele tato simples da sua constituição física e da sua mentalidade. Paulo chega a dizer o seguinte: há homens que distanciaram-se tanto de Deus e se precipitaram tanto nas suas próprias imundícies, os seus desejos de simplesmente desagradar a Deus, que foram capazes de se deitar com outros homens. E as mulheres deixaram o hábito natural das suas relações e passaram a deitar-se com outras mulheres. Veja que mensagem o apóstolo Paulo já falava no ano 57 depois de Cristo. Nós estamos em 2019 e ainda os mesmos pecados acontecem. Ainda a mesma iniquidade continua se proliferando o tempo todo. E com agravante, nós como igreja não podemos mais, ou temos muita dificuldade em falarmos sobre estes temas, já que há tantos levantes contra o pensamento cristão, evangélico e tradicional. Mas é uma verdade bíblica já exposta no primeiro século, e que se você olhar apenas do ponto de vista físico, é uma aberração, é algo que se contrapõe à Escritura, se contrapõe à anatomia humana, se contrapõe ao próprio sentido biológico do ser humano, mas por causa do pecado o homem é capaz de produzir. Não apenas isso, como também o apóstolo Paulo demonstra como o ser humano é capaz de agir contra a vontade de Deus, no âmbito da sua espiritualidade, da sua racionalidade, a tal ponto do homem ser capaz não só de adorar a si mesmo, como também ser capaz de adorar animais. Meus irmãos, nós, simples humanos, olhamos os animais e conseguimos domá-los.
Não há limites para o ser humano, porque Deus o constituiu como gerente da criação. O homem domina um leão, o homem domina uma onça, o homem domina um jacaré, qualquer animal, o homem pode formar um instrumento para dominá-lo. Os animais não falam, os animais não pensam, os animais não fazem cálculos, os animais não conseguem produzir filosofia, mas o ser humano é capaz de se prostrar diante de um animal. Numa palestra, um autor recente, já falecido, irmãos devem conhecer, o Ariano Suassuna, e ele fala o seguinte, que não crê de modo nenhum na evolução. E não crê na evolução por uma questão muito simples. E ele saca da bolsa um prendedor que os irmãos, que as irmãs usam para pendurar a roupa no varal. Ele começa a explicar como são apenas 2 pedaços de madeira com uma trama ali engenhosa. É um negócio impressionante. Quem inventou o prendedor é um gênio. Aí você aperta, abre. Você solta, ele fecha de um modo muito firme. Ele fala o seguinte, olha, você coloca na mão de um macaco uma trama ou um pedaço de ferro e 2 pedaços de madeira, vai demorar milhões de anos e o macaco não vai conseguir fazer um negócio desse. Então, como é que se pode crer na evolução? E pior do que isso, como alguém pode se prostrar diante de animais? Os egípcios faziam isso. Os irmãos sabem que os deuses egípcios eram metade animais e metade humanos, eram seres híbridos. A Índia faz isso de um modo gigantesco. Você não pode comer carne de vaca na Índia, porque a vaca é um animal sagrado, é um deus. Existe naquela mesma região um templo do rato. O templo do rato. O que é isso? É um templo que tem estruturas com leite e é infestado de ratos que vão ali beber, não podem ser mortos. E dentro da crendice popular, pelo fato do rato ser sagrado, Deus me perdoe, viu? Mas se alguém beber o mesmo leite que o rato, será abençoado e será pleno na sua vida. Meus irmãos, a que ponto a bestialidade humana pode chegar? E a origem disso é o pecado. A origem disso é esse afastamento de Deus. A origem disso é aquilo que foi produzido pelos nossos pais, Adão e Eva, o seu pecado, pela sua desobediência contra Deus. E aí se poderia pensar naquele cenário que quando os judeus leram aquela carta, aquele pedaço de carta, referindo-se aos pecados dos gentios e à insanidade dos gentios, eles falaram, é isso mesmo, Paulo. Muito bem, esses gentios praticam exatamente essas coisas. Até que o apóstolo Paulo, continuando a sua carta, fala, não, os judeus não estão tão distantes assim, porque eles conhecem a lei, eles leem a Escritura Sagrada, conhecem os profetas, conhecem Moisés, mas o seu coração ainda é um coração incrédulo, ainda é um coração rebelde, ainda é um coração que consegue produzir todo tipo de maldade. Mas sem razão que nosso Senhor Jesus Cristo, quando fala a respeito do coração humano, diz que esse coração é capaz de produzir todo tipo de imundície, de pecado, homicídios, grandes crimes, pensamentos insanos, adultérios, tudo isso é produzido no coração. O apóstolo Paulo, logo em Romanos, constrói uma das doutrinas mais sérias a respeito do estado de pecado do homem. O homem está morto dos seus delitos e pecados. O homem está distante de Deus. O homem não tem reconciliação e não tem possibilidade de reconciliação. Como é que um morto pode se dirigir a Deus? Se o ser humano é visto como morto espiritualmente, como alguém que está morto pode se dirigir ao Senhor? E a argumentação de Paulo é: todos os homens estão falidos, todos os homens estão mortos, não há salvação para ninguém, todos estão mortos. E essa morte tem origem.
E essa origem produz consequências sérias. Pois bem, e que origem é essa? Nós observamos que Paulo usa uma categoria que usa um nome muito simples, fala-se sobre o primeiro Adão, referindo-se à história bíblica daquele personagem primário que foi o primeiro homem criado por Deus. Talvez você já tenha ouvido que essa história, na verdade, é uma lenda, é um mito, ou é uma construção fantasiosa. Mas, irmãos, se você chegar a ouvir isso, não creiam, a história é literal. Adão foi um personagem real, Adão existiu, Adão foi um homem criado diretamente à imagem e semelhança de Deus, e Eva saiu, como o texto bíblico diz, da costela de Adão ou do lado de Adão. É assim que aconteceu dentro da história. E mais do que isso, a história vai nos mostrar que este homem tinha um pacto com Deus. Pois uns poderão pedir aos pastores, aos estudiosos, para falarem sobre o chamado pacto das obras que Deus estabelece. Nós não temos muito tempo para falar sobre ele aqui, mas o pacto das obras é aquele pacto que consiste em que Deus fala simplesmente ao homem para que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês conhecem essa história, que é uma história literal. Pois bem, mas o homem e a mulher, movidos por ganância, movidos por desejos pecaminosos e principalmente pelo maior de todos os pecados, que é o orgulho e consequentemente o desejo de ser igual a Deus, tomam do fruto. Quando desobedecem a Deus, cai sobre eles a ira do Senhor, e essa ira justa. E a ira de Deus não é aplicada destruindo aquele primeiro casal, mas há dentro deles consequências muito graves. Estes homens agora, esse homem e essa mulher, e consequentemente toda a sua geração, tem o que nós chamamos de corrupção. E também tem o que nós chamamos de culpa. A culpa, na verdade, precede a corrupção. E nós nos perguntamos, se foi Adão que pecou, por que nós temos o pecado de Adão? Acontece que aquele homem é o que a teologia chama de cabeça federal, ou alguém que representava toda a raça humana, de modo que quando ele pecou, toda a raça humana caiu com ele. E você pode pensar também, olha, se eu estivesse no lugar de Adão, eu faria diferente, no lugar de Eva, eu faria diferente. Você não faria diferente. Todos nós teríamos cometido o mesmo erro de Adão. A ilustração que se usa quando se fala de Adão como cabeça federal, ou primeiro Adão, o representante, que Paulo trata nessa carta aos Romanos, é que é como se fosse o presidente da República. Ele é o representante. E se o presidente da República, com outros representantes do Congresso, estabelecem que há uma guerra entre Brasil e Venezuela, por exemplo, não é apenas o Congresso e o presidente que estão em guerra. Nós estamos em guerra. Todo o povo brasileiro está em guerra. E soldados haverão de entrar para combater o inimigo. É o mesmo sentido. Ele nos representava. E pelo fato de nos representar, o primeiro Adão, todos nós caímos, todos nós morremos, todos nós estamos precipitados em nossos pecados, e como diz Paulo, carecemos da glória de Deus. A culpa significa que quando Deus olha para nós, e esse será um dos temas centrais de Paulo nessa carta, Deus nos vê como culpados. Nós estamos diante de um justo e santo juiz. E esse justo e santo juiz olha para nós, vê a culpa de Adão, e como justo que é, ele poderia nos declarar culpados. E a corrupção é a consequência dessa culpa. Ou seja, nós temos em nós a culpa do pecado, nós somos culpados diante de Deus, e por causa do pecado original, o pecado que nós habita, nós ainda cometemos outros pecados, que são chamados de corrupção ou poluição do pecado, isso dentro do âmbito da teologia sistemática. E você certamente já ouviu falar sobre este tema. Então vejam, a situação do homem é uma situação trágica.
desastrosa, não tem para onde correr. E a carta que Paulo escreve aos Romanos, que é uma carta tratado, e apenas uma explicação, carta tratada porque não vem apresentar ou lidar com um problema específico da igreja, mas vem apresentar um tema. E essa carta tratado é justamente para falar de como Deus consegue reverter esse quadro. Todos já leram Romanos? Já leram? Então vocês podem perceber como, com uma beleza ímpar, o apóstolo Paulo fala sobre um ato que é de Deus. Um ato de Deus para a salvação do homem que não merecia a salvação, que não queria a salvação, mas estava mergulhado nos seus próprios pecados. Só uma interrupção. Júlio, você fica esperto com o horário para eu... Beleza. Os pastores também. Começar a adiantar demais, eles dão um toque que eu acelero aqui, que é muito conteúdo. É um desafio gigantesco. Falar sobre 3 cartas em 1 hora. Às vezes os pastores sabem, né? Às vezes a gente pega um versículo para pregar, fica 1h10, 1h30. Imagina então 3 cartas com tanto conteúdo como essas, né? Então, por favor, irmão. Bem, então Romanos haverá de explicar o que Deus faz. É muito importante nós entendermos que é o que Deus faz e não o que nós fazemos. Não é uma disposição nossa, é uma disposição de Deus. E essa carta é tão extraordinária que ela é capaz de produzir em homens fundamentais para a história do cristianismo um novo pensamento. Vocês se lembram, por exemplo, de Agostinho de Hipona, popularmente conhecido como Santo Agostinho, que era um homem de uma vida muito irregular, uma vida contrária à vontade de Deus, um homem que lutava contra o Senhor, de uma vida muito promíscua. E quando ele se depara com Romanos, no seu capítulo 13, ele tem uma transformação radical. E nós nos lembramos de Martinho Lutero, que é um homem que, a quem nós devemos, do ponto de vista humano, toda a construção do protestantismo no seu início. É um homem também que passou a compreender que a salvação vem pela fé, que o justo viverá pela fé. E isso também foi encontrado no livro de Romanos, na epístola de Paulo aos Romanos, que trata sobre este tema. Se por um lado fala sobre a depravação ou pecado do homem, a gravidade desse pecado e suas consequências, o próprio apóstolo Paulo fala também sobre justificação, que é um dos mais belos temas que nós encontramos na Escritura Sagrada. E meus irmãos, nós precisamos parar para observar cuidadosamente os atos de Deus para que a justificação acontecesse. Deus o Pai, Senhor absoluto, cuja eleição prevalece, os seus decretos prevalecem, para a sua própria glória, fez com que o Filho, e dentro do plano eterno, o Filho se encarnasse. E Paulo discute que quando o Filho de Deus se encarna, há um segundo Adão. E por que falar de um segundo Adão? Nós, quando lidamos com a história da igreja, tratamos de algumas discussões muito sérias. Por exemplo, uma que acontece a partir do ano de 431, que é o Concílio de Éfeso, que trata do chamado nestorianismo. E outra discussão, que acontece em 451, que diz respeito a uma outra tendência chamada eutiquianismo. Ambas as posições entendem que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Porém, o grande problema dessas heresias que acontecem na história da igreja é como essas duas naturezas se relacionam. E a igreja, por meio do Concílio de Calcedônia, haverá de dizer pelo seu credo que verdadeiramente o Filho de Deus se encarnou. Ele é totalmente homem, mas não deixou de ser totalmente Deus. E como homem, aqui, dentro da unidade da sua pessoa, a pessoa teantrópica, a pessoa divina humana de Cristo, ele age neste mundo, ele vive e ele faz
tudo para que a justificação aconteça. Mas o que Cristo faz para que a justificação aconteça? Por um lado, ele não tem pecado. Portanto, nós cremos que Cristo nasceu de Maria, sendo ela virgem. Ele é nascido do Espírito Santo e da Virgem Maria. Pois bem, ele nasce, ele vive, ele não tem o pecado natural que nós herdamos, a corrupção, aliás, a culpa do pecado, ele não tem, mas ele também não comete pecado. Cristo não tem um milésimo de pecado, ele não tem nada de pecado no seu pensamento, nas suas palavras, e mesmo quando ele se ira, não há pecado nessa ira. E vejam que quando o Salvador faz uma análise sobre o pecado, muitas pessoas pensam que Jesus é brando, né? Jesus veio para ser brando em relação à lei, mas olhem bem o que o texto bíblico mostra. Jesus fala que o adultério, por exemplo, não é só o indivíduo se deitar com a mulher alheia. Ele fala que o adultério está no olhar, o adultério está na intenção. Não é mais pesado do que simplesmente não cometer o pecado? Ora, o Senhor Jesus Cristo, quando fala de homicídio, observava aquelas pessoas interpretando na lei. Não, homicídio é quando você vai e tira a vida do outro. Cristo fala, não, homicídio vai antes. Quando você odeia o seu irmão, saiba, você já o matou. Então a percepção de Cristo sobre pecado é muito mais profunda do que aquelas pessoas interpretavam na lei de Moisés. E o Senhor Jesus Cristo não teve absolutamente nada de pecado. Nada de pecado. Vocês olham nos evangelhos que ele passa aquele período sob tentação do diabo. 40 dias sob tentação do diabo. Com aquelas manifestações. Primeiro, para que ele transformasse as pedras em pães, visto que estava com fome. Segundo, para que ele se lançasse do pináculo do templo e seria sustentado pelos anjos. E a terceira é quando ele observa todo mundo. A primeira tentação diz respeito à sua carne, dele transformar, obedecendo-se o diabo para tirar alguma vantagem e se sustentar. A segunda testava a confiança dele em Deus. E a terceira era uma espécie de atalho para ele conquistar os benefícios que lhe estavam reservados pela sua vitória na cruz. Bem, ele venceu essa tentação. E se nós compararmos, infelizmente não temos tempo para isso, mas depois se pode comparar a tentação que Cristo enfrentou com a tentação que o primeiro casal enfrentou lá no Jardim do Éden. São dois ambientes absolutamente distintos, diferentes. Um é um jardim com as maiores belezas que podiam existir. O outro é um deserto, mas a mesma proporção de dificuldade, a mesma tentação. Porém, aqueles no ambiente perfeito não resistem, e aquele no ambiente tão hostil e tão necessitado consegue resistir. Além disso, Hebreus fala que o Senhor Jesus foi tentado em todas as coisas, assim como nós somos. E ele, portanto, tem muita sensibilidade, ele sabe o que é ser homem, ele é homem, ainda hoje, ele é homem e Deus à direita do Pai, ele sabe o que nós enfrentamos, porque ele foi tentado em todas as coisas. Agora, Cristo não pecou. E por que ele não pecou? Porque era necessário que houvesse um representante perfeito, puro, santo, para morrer no lugar de pecadores. Vocês se lembram certamente do sacrifício que era feito no Antigo Testamento. Tomava-se o animal, trazia-se o animal ao altar, o ofertante colocava a sua mão sobre aquele animal, e ele mesmo o imolava. Simbolicamente, ele passava os seus pecados para o animal. E era qualquer animal? Não. Tinha que ser um animal novo, um animal puro, um animal sem mancha, sem mácula, perfeito, porque representava o sacrifício do nosso Senhor, que foi puro. Só que um homem paga pelo pecado de apenas um homem. A lei é assim. Um homem só pode pagar por um outro homem o pecado. Por isso que há necessidade dele ser homem e Deus. Porque assim, o seu sacrifício
é capaz de pagar pelo sangue, pelos pecados de todos os filhos de Deus. Vejam que grandiosidade! Ao mesmo tempo, Jesus Cristo não só não descumpre a lei, não só não peca, como também ele cumpre toda a lei. E ele mesmo é batizado para isso. Quando ele se apresenta para o batismo, diz a João Batista que é para que se cumprisse toda a justiça. Porque cada passo da lei que ele conquistava, cumpria, ali somavam-se méritos infinitos. Assim como no Antigo Testamento, lembrem-se que no Antigo Testamento, o que o Senhor falava era que o povo cumprindo a lei seria abençoado por Deus. Nosso Senhor Jesus cumpre toda a lei para que espiritualmente receba toda a bênção de Deus, e quando no seu sacrifício, morte e ressurreição, ele dispensa essas bênçãos sobre a sua igreja. Mas o que é muito interessante ao observarmos a justificação é que Deus, quando está diante do seu Filho na cruz, o Deus homem na cruz, ele toma a culpa do nosso pecado, toma todos os nossos pecados e lança sobre o seu Filho. É o que nós chamamos de imputação de pecado. A imputação dos nossos pecados sobre o seu Filho. E a justiça de Cristo é imputada a nós. Isso aqui haverá de nos diferenciar do pensamento católico romano. Os romanos falam sobre infusão de justiça por meio dos sacramentos. Nós, protestantes, não cremos nisso. Nós cremos numa imputação de justiça por conta do sacrifício de Cristo. E parem para pensar nisso. Deus toma o seu Filho. Deus toma os nossos pecados. E você sabe que o roubar uma agulha já é o suficiente para nós sermos lançados no inferno. Imagine só os pecados que nós cometemos hoje. Os pensamentos errôneos que nós tivemos hoje, ontem, na semana, e Deus já nos tem tolerado por décadas. Deus toma todos os nossos pecados, coloca sobre o seu Filho, e coloca sobre o seu Filho o peso da sua ira. Por isso que o Senhor Jesus fala: Deus meu, por que me desamparaste? A ira de Deus, as piores amarguras do inferno são despejadas sobre o Deus homem, o Filho de Deus, Deus homem, e ali ele paga por toda a nossa dívida. É por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo chega lá no capítulo 5 e fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados. Lutero fala que é uma ação externa, é algo que Deus faz por nós, Ele realiza por nós, Ele que nos justifica. E a ideia de justificar é: Ele nos declara justos, o juiz nos declara justos, mesmo com o nosso antigo pecado, ou com a culpa do nosso pecado. Ele é capaz de colocar essa culpa sobre o seu Filho. O seu Filho paga pelo nosso pecado e agora Ele nos vê como justos. Por isso, note bem, o Novo Testamento não negará que nós temos pecado. O próprio João, na sua carta, diz que aquele que diz que não tem pecado está em profundo erro e faz Deus mentiroso. Nós temos pecado. Mas veja bem que o Novo Testamento não nos chama de pecadores. Nós somos chamados de justos, de santos, nós somos chamados de filhos de Deus, mas não de pecadores. Porque o nosso pecado, a nossa dívida já foi paga pelo sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, meus irmãos, quando nós seguimos esta carta, nós percebemos que o desenrolar dessa ação de Deus em nós, dessa justificação, tem diversos desdobramentos. O Espírito Santo nos regenera, e não nos regenera simplesmente para vivermos a vida que bem entendemos. E aí nós passamos a olhar esse capítulo 12, apenas esse versículo que vocês leram, quando Paulo fala ou roga pelas misericórdias de Deus que a vida seja um sacrifício. Significa o seguinte: quando fala
pelas misericórdias de Deus, é por tudo aquilo que foi dito anteriormente. Um mistério tão grande, tão profundo, que depois você pode dar uma olhada no capítulo 11, a partir do versículo 33, do 33 ao 36. O apóstolo Paulo, depois de falar de toda a grandiosidade da obra de Deus, de como Cristo nos justifica, falar sobre a eleição, falar sobre o amor de Deus, ele fala, ó, profundidade da riqueza. É como se ele não se aguentasse diante de tantos mistérios, diante de tanta grandeza, diante de tanta majestade, soberania e ao mesmo tempo amor que Deus tem. E aí ele começa o capítulo 12, que são as aplicações deste texto. E nós podemos pegar esse conceito de misericórdia de Deus para que o corpo, nossos corpos, sejam entregues como sacrifício vivo ao Senhor, e fazemos então a nossa transição para pensarmos um pouco na igreja em Corinto, que era uma igreja com problema. Todos já leram as cartas de Paulo aos Coríntios? Então vocês já sabem que não era a igreja mais tranquila do mundo. Mas apenas uma nota para vocês pensarem. Haverá uma palestra sobre Gálatas também, né? Verá? Note que mesmo para os coríntios, o apóstolo Paulo tem uma palavra de elogio. O que não acontece quando Paulo fala aos Gálatas. Porque o problema dos coríntios, por mais terrível que fosse, era um problema moral que poderia ser construído pela santificação. Já o problema dos Gálatas era um problema de interpretação, em que eles chegavam a negar a Cristo. Os coríntios não negavam a Cristo, eles só viviam de um modo inadequado, que é algo absolutamente terrível, que o apóstolo Paulo também haverá de dar as suas considerações. Mas notem bem, Paulo tem uma palavra de ânimo para os coríntios, tem uma palavra de elogio para eles. Já para os Gálatas, que queriam deixar a fé para abraçar o judaísmo novamente, Paulo tem uma palavra muito dura de repreensão para aquela igreja. Pois bem, mas quais eram os problemas de Corinto? É aí que entra a ideia de apresentar o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Então veja, eu uso esse versículo para fazer a transição e o diálogo entre os dois textos, aplicando para os dias de hoje. Os problemas eram muitos. Primeiro, um problema de divisão na igreja. O texto fala que havia aqueles que preferiam Paulo. Outros preferiam um grande pregador que foi Apolo. Outros ainda preferiam Cefas, que era o apóstolo Pedro. E outros preferiam Cristo, ou diziam que Cristo era quem lhes administrava e lhes conduzia ao pensamento. Apenas uma nota, nós não temos tempo de argumentar aqui o porquê de cada um, mas há razões porque um preferia Paulo, outro preferia Cefas, outro preferia Apolo. Mas apenas para vocês pensarem, o grupo mais perigoso é justamente aquele grupo que a gente usa para falar que nós pertencemos, né? Há uma discussão que acontece na igreja, que embora irmãos essa discussão, e o indivíduo fala, eu sou calvinista, outro fala, eu sou arminiano. Bom, os dois grupos são salvos por Deus, nós cremos nisso. Mas tem um terceiro grupo que surge, que é aquele que fala assim, eu não sou nem de um nem de outro, eu sou de Cristo. Meus irmãos, o grupo mais perigoso em Corinto era o grupo de Cristo. Por quê? Um queria ouvir Paulo, outro queria ouvir Pedro, outro queria ouvir Apolo, o outro queria ouvir Cristo, mas Cristo falava com eles diretamente? Não. Cristo falava por meio dos apóstolos. Então era aquele grupo que provavelmente vivia a vida que bem entendia e falava, não, eu não ouço nenhum desses, eu ouço a Cristo. Parece um discurso muito bonito, mas é muito perigoso dentro do contexto. Bem, é uma igreja dividida. E especialmente Paulo lida com o maior de todos os problemas que eu já falei lá atrás. Qual que é a raiz de todo o pecado? O orgulho. Era uma igreja extremamente orgulhosa. Cada partido era orgulhoso em si mesmo. E o conjunto era tão orgulhoso que era capaz de questionar o apostolado de Paulo. Depois vocês vejam como Paulo começa a carta. Como Paulo coloca uma ênfase no seu ministério. Ele diz, Paulo, chamado apóstolo pela vontade de Deus. É raro você ver uma expressão como essa em Paulo. Ele geralmente começa com Paulo apóstolo, a igreja tal.
ou Paulo chamado para ser apóstolo, mas Paulo chamado para ser apóstolo pela vontade de Deus. Essa construção completa é justamente porque aquela igreja tinha tanto orgulho que chegava a questionar a autoridade, o apostolado e o próprio ministério de Paulo. Bem, é uma igreja que tem divisões, mas não bastasse isso, é uma igreja que tem problemas muito sérios quanto à sua moralidade. Por que isso acontece? Isso acontece porque existia dentro da cidade de Corinto aqueles hábitos que nós chamamos de hábitos helênicos ou próprios da cultura grega. E vocês devem saber que a cultura grega não era lá muito moral. Havia todo tipo de relacionamento estranho dentro daquela cultura. Dentro de Corinto ainda era pior, porque era a expressão do máximo da cultura helênica. Eu me lembro aqui de um termo, e eu não quero usá-lo de modo inapropriado. Falava-se de moça coríntia. Quando falava-se, né? A moça coríntia era prostituta, naquela época. A moça coríntia. Para vocês verem o nível de moralidade daquela cidade. Há uma referência pela prostituição que acontecia ali. E por conta dessa influência da cidade, na igreja existem sérios problemas. Problemas a tal ponto, e Paulo fala sobre isso, de ter um rapaz que é capaz de se deitar com a esposa do seu próprio pai. Vejam só, além do pensamento que rondava naquela época, que falava o seguinte: bom, eu já sou salvo, a minha alma já está salva, e por isso o meu corpo eu posso entregar para qualquer coisa. Eu posso pecar com o meu corpo sem problema, porque a minha alma já está com Deus, minha alma já está salva. E aí se aplica o pensamento platônico, um grande filósofo, que faz esse dualismo. O espírito ou o imaterial é bom, agora a matéria é má e pode se degradar, pode se destruir. Vejam que igreja com problemas muito sérios. Além disso, há problemas litúrgicos muito sérios naquela igreja. Dentro da Constituição neotestamentária, observava-se um sistema de culto um tanto quanto diferente do nosso. Havia pregação e depois havia momentos de debate sobre a pregação. Havia a discussão após o culto sobre isso. E algumas mulheres dentro da igreja começaram a se levantar contra aqueles pregadores e falar o que achavam, falar sobre o seu ponto de vista e questionar. E aí que Paulo institui um hábito que é próprio para aquela igreja, que é o uso do véu. Por quê? Porque era um sinal de que havia autoridade masculina sobre aquela senhora, sobre aquelas senhoras e sobre a igreja. Então é um problema litúrgico. Além deste problema de autoridade, havia um outro que era próprio da ceia do Senhor. Imaginem só, a ceia era celebrada de um modo diferente do nosso. Hoje nós celebramos a ceia dentro do culto, com bandejas, com uma disposição muito equilibrada. Naquele tempo, a ceia era enquadrada dentro de uma festa, chamada Festa do Ágape, ou Festa do Amor. E havia uma grande refeição, e enquanto essa refeição acontecia, havia um momento em que se parava e que se lembrava a morte de Cristo, lembrava o seu sacrifício, e aqueles dois elementos eram partidos e distribuídos entre as pessoas, que era a ceia do Senhor. Então era um ambiente de festa. O que acontecia é, alguns chegavam antes, comiam tudo. O pessoal fala que crente gosta de comer, né? Já acontecia naquela época. Comiam tudo. E os outros que tinham necessidades, chegavam depois e não tinham nada para comer. E Paulo chega a dizer, e há quem se embriague. Tinha gente ficando bêbado na igreja, dentro dessa refeição. E Paulo consegue equilibrar os dois pontos, porque ele fala tanto para um grupo quanto para o outro. Quem tem fome, que come em casa. Tanto aqueles que se adiantavam para comer tudo, quanto aqueles que vinham com fome para devorar também aquele alimento. Quem tem fome, come em casa. Aquela refeição é uma refeição litúrgica, é uma refeição santa, é uma festa espiritual. Por isso deveria preservar
Tudo isso dentro do seu sentido, que é o rememorar do amor cristão e também do sacrifício de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição. Pois bem, então nós podemos notar que esse ambiente em Corinto é igualmente muito complicado. Mas nós fazemos o balanço então. Vejam o caso em Romanos e vejam o caso em Corinto. Há alguma diferença da sociedade em que nós vivemos para aquela sociedade na cidade de Corinto? Não há. A nossa sociedade continua sendo promíscua. A nossa sociedade continua sendo sensualizada. A sociedade brasileira tem muito disso. A nossa sociedade continua sendo deficiente. O grande problema é que, assim como acontecia naquela época, acontece hoje, desse tipo de ação maligna entrar dentro da igreja. Pare para ver e pare para analisar quantos casos existem de adultérios dentro das igrejas. Quantos casos de fornicação, jovens ou homens e mulheres mais experientes, acontecem dentro da igreja? Ou seja, relação sexual antes do casamento. Mais do que isso, quantos casos de divisão acontecem dentro das igrejas? Eu prefiro o pregador tal, não quero ouvir o outro. Eu prefiro o pastor tal, o outro não, quando fala não me edifica, eu não quero saber dele. Eu prefiro tal posição, tal posição, eu prefiro uma outra posição. No fim das contas, a mensagem de Paulo aos Coríntios se faz atual. Quantas pessoas têm tomado a ceia do Senhor de modo indigno? Quantas pessoas não têm refletido na seriedade daquele sacramento tão precioso que é a ceia do Senhor? Então, vejam, a mesma recomendação que Paulo coloca para aquela igreja, ele coloca também para nós. Bem, olhando todo o corpo dessas duas cartas, nós precisamos entender doutrina. Nós precisamos estudar teologia, nós precisamos nos debruçar no livro sagrado e em literaturas que falam sobre ele para entendermos o homem, entendermos a sua depravação, entendermos o seu pecado e entendermos que a única saída para o pecado humano é a morte de Cristo, é o sacrifício de Cristo, é a redenção que Cristo promove. No mundo que diz que todas as religiões levam a Deus, nós cristãos falamos não. Apenas Cristo é capaz de pagar pelo pecado. Moisés não morreu por ninguém. Buda não morreu por ninguém. Maomé não morreu por ninguém, porque não podiam, nem podiam morrer. Mas apenas Cristo, sendo perfeito, é que pode trazer vida eterna, salvação e o retirar da culpa que nós temos. A corrupção do pecado é tirada por nós na nossa caminhada cristã pelo Espírito Santo. Nós não temos também tempo para falar sobre isso. Mas Deus já tira de nós a nossa culpa. E quando Ele tira a nossa culpa, não é para nós vivermos de qualquer jeito. Não é para nós vivermos do modo como bem entendemos. Eu nasci assim. Eu fui criado assim. Eu vou viver assim até o dia que eu morrer. Mas, irmão, isso é pecado. Não interessa. Eu nasci assim, vou viver assim para sempre. Quantas pessoas são assim e falam dessa forma? Eu não vou mudar, é meu jeito. Quando o Evangelho é para transformar. O Evangelho é para trazer nova vida. O Evangelho é para fazer com que os caminhos tortuosos, as divisões, os pecados sejam deixados de lado. E para se cumprir o que Paulo fala aqui em Romanos, no seu capítulo 12, versículo 1, que o corpo é um corpo para sacrifício, não morto, mas vivo. Um sacrifício santo, ou seja, separado exclusivamente para Deus e agradável ao Senhor. A nossa vida é um culto. O nosso comportamento é um culto. Aonde quer que você esteja, você é um adorador. E você presta culto a Deus em todo e qualquer lugar. Chega dessa ideia de que nós prestamos culto apenas quando chegamos na casa de Deus para adorar ao Senhor. Você é um adorador dentro do seu ambiente de trabalho.
Você é um adorador quando você está com a sua família. Você é um adorador na sua escola. Você é um adorador na conversa, no aconselhamento. Você é um adorador o tempo inteiro. Porque foi por isso que Cristo morreu no seu lugar. E é isso que Cristo te chama para ser. Um verdadeiro adorador, cujo culto é 24 horas por dia. Diante, então, das ricas misericórdias de Deus, do sacrifício de Cristo nosso Senhor, ouçamos a recomendação paulina. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.